Hello, hello, people! Bem-vindos a mais uma live. A live de hoje eu vou estar com uma convidada especial. A gente vai estar falando sobre um tema muito especial. Tô só esperando aqui ela entrar, ela aparecer pra gente tá dando início. E o tema, a gente vai estar falando sobre bloqueios emocionais, como a gente vai fazer pra tá destravando aí. Eu vou chamar ela aqui pra gente tá dando início. Calma aí. Hello, people. Aí. Oxe. Acho que foi. Foi? Foi? Foi. Deixa eu ajeitar aqui. Boa tarde. Hello. Tá me ouvindo bem? Eu tô. Olá, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte, Paty. Vou deixar você se apresentar, né? E depois eu faço um momentinho também para me apresentar pro pessoal que tiver, se for seu seguidor aí. Boa tarde. Eu sou Patrícia Pancotti, sou psicóloga. Estou aí nessa jornada da psicologia há 9 anos atendendo. E amo ajudar pessoas, amo falar sobre autoestima, né? Todo o meu trabalho no Instagram e tudo que eu vou fazer para esse ano aí, principalmente, é vinculado em mostrar para as pessoas o poder que elas têm dentro delas e como a gente pode externalizar isso de alguma forma. Então, por isso que eu gosto muito de falar. Eu tenho um podcast que, inclusive, está assim, me surpreendendo cada vez mais. A quantidade de acessos, a quantidade de visualizações, o meu podcast Autoestima na Prática. E é um prazer também estar lá e ensinando tantas pessoas, de alguma forma, a verem o valor que elas têm e encontrarem um caminho aí para serem felizes, né? E eu sou escritora, eu faço um monte de coisa, gente. Vou continuar fazendo. E para mim é um prazer estar aqui, podendo falar sobre um tema tão importante, né? E espero poder ajudar vocês aí nessa tarde. É sempre um prazer te ter por aqui, Patrícia. Na verdade, é a primeira live nesse perfil aqui, né? Desde que eu fiz a troca do perfil, é a primeira que a gente está fazendo junta. Bem-vindo, pessoal, que está chegando. Então, para o pessoal da Patrícia, quem não me conhece, eu sou professora de inglês há mais ou menos aí uma década. Ultimamente, eu tenho focado principalmente no público cristão, né? Ensinando de uma forma um pouquinho diferente, coisas que a gente não vê em qualquer curso por aí. Então, é um grande prazer ter a Patrícia aqui nesse projeto que a gente tem, que é justamente estar desbloqueando algumas coisas para quem aprende inglês, não só para quem aprende inglês, mas às vezes bloqueios vêm por conta do momento do aprendizado ali e outros nem tanto. Então, vou deixar ela falar, dar continuidade nesse pedacinho aqui. E é muito interessante. Ano passado a gente participou, né? Eu participei, a Rebeca fez esse convite. E como eu sempre eu gosto de ajudar, e você vê nitidamente que muitas pessoas não entendem os fatores emocionais da forma como deveriam. E eu vejo nitidamente que muita gente ignora isso. E as emoções e aquilo que a gente sente, a gente não pode ignorar, porque isso, de alguma forma, isso afeta a nossa produtividade, afeta as nossas escolhas, né? E principalmente quando a gente vai aprofundar na questão emocional, né, da nossa história de vida e tudo que acontece, né, das nossas experiências, a gente começa a ver também que existem certos tipos de bloqueios que vão surgindo e que podem sim, eu não estou falando do bloqueio aqui chamado trauma, mas questões que aparecem na nossa rotina, e hoje eu vou apontar algumas coisas aqui que de alguma forma atrapalha e trava a gente no nosso funcionamento. E aí a gente quer funcionar de forma saudável, a gente tem habilidade para isso, capacidade para isso, só que alguma coisa fica travando as pessoas, tá? Tem várias coisas que podem acontecer, não só de transtorno, mas, Rebeca, de doenças, enfim. Mas, assim, no geral, a gente precisa parar de ignorar as nossas emoções, os problemas que a gente está vivendo, o nosso momento atual da vida, para que a gente consiga botar para fora todo o nosso potencial. Essa é a ideia. Uhum.
Bem-vindo, pessoal que tá chegando aí. Eu vou pedir o seguinte: tem uma galera chegando, tem outras fazendo vai e volta, mas eu sei que tem gente vindo, chegando online aqui por conta do teu perfil, tem gente vindo do meu perfil. O que que eu vou pedir? Quem tá vindo pelo meu perfil, eu vou pedir coraçãozinho azul. E quem tá vindo pelo perfil da Patrícia, vem para um coraçãozinho que cor, Patrícia? Vermelho mesmo? Pode ser vermelho. Vermelho. Só para facilitar a gente aqui ver quantas pessoas tem de cada lado aqui, porque eu sei que algumas pessoas que estão aqui no meu perfil já sabem que projeto é esse, e algumas pessoas vão ser novidade ainda, né? Então, reage aqui com os coraçõezinhos azul, quem tá vindo do meu perfil, e o vermelhinho do perfil da Patrícia. E, por favor, quem é do meu perfil, sigam a Rebeca. Tá? Siga esse perfil dela. Vai ser bom para vocês. Ótimo. Então, vamos lá. Ontem eu estava numa live, Patrícia, não sei se você viu que você também estava em live. Eu estava falando sobre justamente alguns outros bloqueios que acontecem no momento do nosso aprendizado. Eu citei alguns bloqueios como o medo, né? Às vezes uma dificuldade, a pessoa não saber se organizar. Então, algumas coisas eu entrei no assunto, mas o principal eu deixei para o final e falei para o pessoal voltar aqui na live de hoje para dar continuidade nesse assunto de como desbloquear de fato, né? O aprendizado do inglês. O medo é um dos bloqueios que mais aparece aí, com certeza, para os seus alunos. Mas, no geral, o medo bloqueia a gente de outras formas também. Mas o maior sinal aqui que eu quero deixar já para vocês, o maior sinal de bloqueio emocional que a gente tem, vamos falar do comportamento, é quando a gente evita ou quando a gente foge a qualquer custo de algo ou situações que geram desconforto, algum tipo de desconforto. Seja leve, seja mais agressivo esse desconforto. Ou seja, tudo que exige esforço, sacrifício, empenho, exposição, aí ó, o inglês, exposição, né? Exposição de falar em público, enfrentamento, que isso é um tipo de enfrentamento, você está se colocando numa posição de vulnerabilidade, não é uma situação tão simples assim. Então, posições onde você tem maior chance de errar, por exemplo, é tentativa e erro, né? O aprendizado. Uhum. Ninguém nasce andando e ninguém nasce já falando. A gente desenvolve dentro dos marcos do desenvolvimento infantil, tem os saltos, né? Daqui a pouco começa a engatinhar, daqui a pouco começa a segurar das coisas, daqui a pouco está em pé, andando, equilibrando. Então, às vezes, no aprendizado, a gente quer pular essas etapas. Mas o que faz, às vezes, a gente evitar e bloquear e fugir são esses pequenos pontos de quanto mais chances de errar eu tenho na minha exposição e desconforto é gerado dentro disso, eu vou fugir e eu vou evitar. É o que a gente faz. Vou dar um exemplo. Quem procrastina demais? Quer sentar para estudar? Ai, é chato. Ai, que saco, eu não queria estudar isso. Ai, isso aqui é muito difícil. Ai, a leitura tá chata. Ai, não estou conseguindo me concentrar. Então, tem um desconforto rolando ali. Então, qual é a nosso comportamento automático? Desconforto, nosso cérebro entende que tem que fugir. Entende? Então, eu acho que isso eu acho que é o maior bloqueio que a gente precisa entender, que faz a gente travar o nosso aprendizado, o nosso desempenho em qualquer área, são essas duas noções de comportamento humano que a gente tem, ou fugir e evitar diante de um desconforto. Porém, Rebeca, eu queria só falar aqui que o desconforto, ele não é uma coisa ruim. Se gera desconforto, é porque você tem que dar atenção a isso, né? Porque aquilo ali é válido, você vai ter que enfrentar alguma coisa, né? Por exemplo, tem coisas que não são fáceis de conquistar na vida. Aprender inglês não é uma coisa fácil. Cursar um curso aí, uma graduação, enfim, fazer um trabalho que é mais difícil. Não estou dizendo que é fácil, tem seu ponto aí de ser difícil, que vai exigir da gente, mas assim, lembre-se que o desconforto ali talvez seja um sinal para que você se desenvolva mais, aprenda mais, se prepare mais, né? Não olhe isso somente
para sentir e fugir e você não conseguir vivenciar e desenvolver aquilo que você quer. É o que eu mais vejo. As pessoas travadas no potencial, porque elas têm sempre esse mecanismo que elas não conhecem. Então, aqui eu quero trazer um alerta de que você precisa se conhecer, parar de ignorar as suas emoções e escutar o que as suas emoções dizem. Se o desconforto está ali, a gente precisa parar e dar atenção para ver o que é, o que está acontecendo, o que dá para mudar e o que não dá para mudar, o que eu tenho que aceitar. Mas eu acho que é um ponto que a gente precisa entender de que tudo na vida existe um pouco de esforço. Até a terapia é um esforço. Até a terapia. Estar na terapia não é confortável. De jeito nenhum. Porque você vai tocar em coisas que são dolorosas. Mas é um desconforto que vai te levar a uma cura. Vai te levar a uma remissão de sintomas. Então, o desconforto ele pode ser um ponto positivo para a gente prestar atenção. Verdade. Realmente, você entrou num assunto que eu ia comentar justamente isso, né? Começou a incomodar, sinal de que tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada que a gente tem que parar e rever, né? Então, por exemplo, ninguém que fica com dor de cabeça sempre não vai parar para poder ver o que tá incomodando ali a cabeça, né? Não vai tomar um remédio, não vai fazer nada. Então, realmente, em várias áreas, realmente a gente pode estar parando para pensar nisso. Pode... Você citou o medo. O medo, ele é um dos causadores do bloqueio que muitas pessoas têm, tá? Mas vamos voltar um pouquinho aqui, só para a gente entender essa linha de raciocínio que eu estou trazendo, porque as consequências desses bloqueios na nossa vida, elas são umas consequências que acabam gerando um pouco de sofrimento na vida de muitas pessoas, tá? Gera baixa produtividade, né? E aqui eu não estou falando desse nível de produtividade master, né? Nesse ápice que todo mundo anda pregando por aí, não estou falando disso, mas de você funcionar de uma maneira saudável e produzir, estudar, conquistar suas coisas, ser feliz, realizar seus sonhos, enfim. Essa baixa produtividade aparece quando os bloqueios estão acontecendo. Existe também uma falta de interesse, que a pessoa não sabe de onde vem essa falta de interesse. Então, pode até ter vontade de fazer um curso de inglês com você, mas na hora das aulas ali, na hora das atividades, tem baixo interesse. Só que a gente, como eu disse, a gente está acostumado a negligenciar as nossas emoções, então a gente vai empurrando com a barriga muita coisa. Outra consequência do bloqueio é a dificuldade de tomar decisões, que está muito vinculada à insegurança também, à procrastinação e à autossabotagem, que foi o que eu citei. A procrastinação e a autossabotagem está na mesma casinha de que a gente, às vezes, se comporta de um jeito, vive ciclos ali e a gente não consegue sair. Então, essas são as consequências dos bloqueios, tá? E quais são? As pessoas me perguntam muito. Mas, Patrícia, o que acontece na vida de alguém que gera bloqueio? O que acontece? Primeiro, foi o que você citou, o medo. O medo está muito vinculado às crenças disfuncionais que a gente tem. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Se achar incapaz. Esse é o maior inibidor que tem. Se achar incapaz, incompetente, um fracasso, sem inteligência, sem valor. E aí você começa a funcionar desse jeito, tem certeza que os seus alunos, e aquela turma que a gente pegou da outra vez, os alunos falaram, eu me sinto um pouco incapaz, naquele formulário que a gente fez, eu me sinto incapaz. Mas não é que essa pessoa seja incapaz. Ela tem medos ali. Né? Ela já passou por alguma experiência onde ela tentou e não conseguiu. Mas isso não rotula a gente como uma pessoa fracassada. Então a gente começa a viver em função dessas crenças disfuncionais e aí o que acontece? Se eu acho que eu sou incapaz, eu não vou arriscar nada na vida. Eu não vou fazer nada. Se eu acho que eu sou incapaz, para que eu vou me matricular no curso? Para que eu vou estudar, fazer uma faculdade de medicina? Ah, Rebeca, eu não sou tão capaz assim. Ah, eu não sou tão inteligente assim. Mas, gente, da onde vocês tiraram isso? Você que pensa que você não é inteligente, que é um fracasso, que é incompetente, sem valor, incapaz, da onde? Quem disse isso para vocês? Aí pode ser que venha alguma resposta na cabeça de vocês assim, ah, mas a minha mãe disse isso uma vez, o meu amigo disse isso uma vez na escola, porque eu passei pelo bullying, porque tudo que eu fiz lá no passado deu errado, então tá aí mais do que provado de que eu sou um fracasso. Mas peraí,
Essas situações não definem e rotulam a gente. A gente precisa olhar para quem de fato a gente é. E nós somos seres humanos inteligentes, com capacidade, com habilidade. Só que esses fatores emocionais, eles acabam tomando a frente e governando todas as suas ações. E bloqueia. Entendeu? Os medos, Rebeca, o medo de errar, de não atender as expectativas das pessoas, medo de passar vergonha, medo do julgamento, medo da crítica, bloqueador. O medo, a emoção medo, as emoções elas não são ruins para a gente, tá? A gente precisa aprender a lidar com elas, porque não tem como tirar as emoções dentro da gente. Assim, a partir de agora eu não quero sentir nada, não tem como. Senão a gente se tornaria um robô. Mas se as emoções estão dentro da gente, inclusive o medo, que é uma emoção que a gente precisa dela, ela tem um poder muito bom na nossa vida, a gente só precisa entender que medos são esses. O medo de esse sofrimento com antecipação que a gente fica, eu não vou passar na prova, eu não vou conseguir. Vai que eu vou lá falar e eu passo vergonha. E se rirem de mim na hora que eu estou praticando inglês? Se eu falar uma coisa que não está adequada, vão me criticar, vão me julgar. Então isso já faz você travar. E eu compartilhei com a turma, né? Eu atendo pessoas de fora do Brasil, brasileiros, que estão aí fazendo intercâmbio, um monte de coisa, e acaba que o fator emocional medo bloqueia essa pessoa de aprender o inglês. Por quê? Não é que ela não seja capaz, mas o medo da desaprovação das pessoas é tão grande que ela não consegue, ela se trava, ela não fala. Em qualquer oportunidade ela vai travar, ela vai recuar. Então a gente precisa olhar, porque as crenças que a gente carrega são os causadores dos bloqueios, os medos que a gente sente, a autocobrança excessiva também e o perfeccionismo, de querer ser muito minuciosa em tudo, e de forma exagerada, tá, gente? Porque a autocobrança e o perfeccionismo, a gente pode usar isso para a gente crescer. E também os traumas. Os traumas são os que mais bloqueiam o comportamento humano. E tem um estudo que eu estava lendo esses dias aí de férias sobre crianças que sofreram abusos muito traumáticos, tá? Traumas, não só abuso, mas algum tipo de violência. E você vê, o estudo ele vai fazendo um desenvolvimento dessas crianças e quando elas começam nessa fase de aprendizado e vai vivendo essa infância e daqui a pouco já está na pré-adolescência, você vê que essa criança tem dificuldade de atenção, foco, memorização, ela tem medos mais pontuais e aí você começa a ver que esse é o objetivo do estudo científico, como que o trauma ele causa bloqueios na vida desse ser humano, dificultando que ele seja um adulto que funcione de uma forma saudável. Então, até isso pode ser um bloqueador na hora ali de você executar alguma coisa, tá? Então, eu trago esses pontos aqui até para a gente entender a profundidade disso e como que a gente precisa olhar para a gente com um olhar mais delicado para que a gente consiga ver além da nossa performance, sabe? O que está por trás? Por que eu não consigo? O que me bloqueia? O que me trava? O que não deixa eu ir adiante? Então, todo esse movimento a gente pode fazer e deve fazer para a gente descobrir o que está acontecendo. Essa semana, quando eu estava anunciando as duas lives que iam ocorrer essa semana, né? Uma para quarta-feira, mais ou menos, eu abri uma enquete perguntando qual era um dos maiores motivos para essas pessoas não sentirem vontade de participar de uma aula de conversação. O que bateu recorde foi elas não se sentirem capazes de participar de uma conversa. Bateu recorde. Foi essa. E, inclusive, eu recebi uma mensagem no privado de uma menina que falou que na verdade, todos os temas que eu coloquei ali era o caso dela. Porque era o medo de não ter capacidade, era o medo de não ter vocabulário suficiente, era tanta coisa voltada ali que levou a isso. E uma coisa que é muito comum, inclusive, no estudo de qualquer língua, infelizmente, às vezes é uma palavrinha, uma repreensão de algum professor que o aluno vai lá e trava. Tipo, uma correção que foi feita da forma errada e aí o aluno se fecha. Então, eu já ia até te perguntar, inclusive, nas caixinhas que você colocou
onde essas questões se encaixariam? E a pessoa que também sabe que tem que começar e fica tipo, ano que vem, ano que vem, ano que vem, ano que vem. Qual caixinha entraria esses quesitos? Esse ponto que você trouxe, vamos chamar, eu não vou chamar de trauma, tá? Mas foi um episódio que acontece e muito, tá? De uma repreensão que não foi adequada e que a recepção daquilo por parte da pessoa se tornou algo que nasceu ali uma crença. E ela vai levar esse padrão para a vida. Toda vez que ela estiver diante de alguma questão de ensino, onde tem um professor e ela tenha que estar ali estudando e sendo avaliada ou praticando, essa crença é ativada. Ou seja, foi o que eu falei no início, ela vai fugir ou evitar. Vai evitar ao máximo, vai dar desculpa, vai falar ano que vem eu faço. Mas a frustração está ali dentro dela de que eu queria aprender inglês. Mas esse ponto lá atrás, quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, e hoje eu tenho 30, lá definiu e agora eu fujo da sala de aula, fujo de qualquer tipo de ensino. Só que a gente precisa olhar para isso, porque não é porque lá você foi repreendido de um jeito disfuncional que você tem que agora achar que você tem que fugir de tudo que gera desconforto dentro de você, como se errar, né, fosse algo muito doloroso, difícil, mas eu acho que a gente precisa olhar de que aconteceu, a gente não vai apagar, mas o que eu posso olhar para aquela situação hoje, com a ótica de hoje, como eu posso olhar para isso, para que isso não seja mais um bloqueador para mim. Hoje eu estou em outro momento da minha vida, hoje eu estou com outra professora. Se eu errar, o que significa errar para mim? O que significa? Se a professora vier, ou se o mentor vier falar comigo. Então a gente tem que refletir. Só que o que as pessoas fazem, Rebeca? As pessoas ignoram isso. Ignora. E aí, vai vivendo. Gente, a gente precisa viver uma vida consciente. A gente tem que viver de forma intencional. Nós precisamos olhar para a gente num todo. Quanto mais a gente achar que a gente é só produção, a gente ignorar o que eu sinto e a minha história, os meus traumas, aquilo que me marcou de alguma forma, eu preciso olhar para isso. Porque a ideia aqui é destravar você. Você só vai destravar quando você olhar para aquilo que te travou. Fugir e evitar não vai fazer eu tratar aquela ferida que foi feita e aberta lá atrás. Como é o exemplo que eu dei das crianças. Tá, tem como apagar um abuso sexual, tem como apagar uma violência, uma criança que viu o pai e a mãe sendo mortos, e aí essa criança agora ela não tem concentração, ela não consegue estudar na sala de aula, ela é agitada, precisa tomar medicamento para tentar regular. Como que a gente faz? A gente apaga? Não. Mas, de alguma forma, essa criança, um dia, ela vai ter que olhar na vida adulta, não sei, para esse fato e tentar elaborar dentro de um tratamento para que esses fatores que trouxeram consequências não atrapalhem a vida dela, para que ela consiga se desenvolver e botar para fora toda a nossa potencialidade que a gente tem. Então, acho que, para você ver, né? Campeão, o medo e essa crença de se sentir incapaz. E como que a gente precisa olhar para isso? Porque eu sei que as pessoas querem avançar, mas as pessoas não sabem o que acontece e como fazer. Não sabe. Por isso que o curso, o Destrave, é justamente para isso. Para que você entenda, principalmente ali com as aulas comigo, para que você entenda por que você funciona, da onde vem e o que você pode fazer. Porque senão a gente fica no escuro. Eu não sei. Eu só sei que não está dando certo. Eu só sei que eu não avanço. 2023 chegou, eu estou no mesmo lugar. Eu não saio do lugar. Então a gente precisa ter atenção, né? É isso. Deixa eu aproveitar essa pausa para respirar e perguntar aqui para o pessoal que está aqui no chat. Quem aqui, só levanta a mãozinha assim no chat. Quem já desistiu em algum momento do inglês, tá? Não precisamente ser agora, mas já desistiu por conta justamente desses medos, dessas travas, dessas inseguranças. Só põe algum emoji aqui que a gente já vai entender que em algum momento da sua vida você desistiu do inglês por conta dessas coisas. Compartilha aí com a gente. Vamos lá, gente. Povo lindo aqui, hein? Ó, tem um monte de gente no meu Instagram aqui que eu sei. Ah, Ana Paula já levantou a mãozinha. Gabriel.
Tem a pessoa chegando. Ah, o pessoal tá chegando aqui, eu vou repetir a pergunta. Ó. Quem já desistiu do inglês em algum momento por conta de medo, por conta de inseguranças, porque acha que não era capaz, por achar que estava muito difícil? Que você é um fracasso, que você não tem inteligência, e aí você fica aí se comparando, e o que o fulano faz você não faz, o que o fulano Ou porque o consegue você não professor consegue. repreendeu? É alguma história traumática que marcou você, que te bloqueou, e aí hoje você tem medos que você não sabe lidar, você sofre com antecipação demais, você já prevê que você não vai conseguir, e aí você nem tenta, nem arrisca, você já desiste, joga a toalha antes de entrar no ringue para pelo menos tentar ali alguma coisa, né? Aí. Ah, quer saber? Não vou conseguir, deixa eu desistir daqui já de uma vez. Eu sempre falo assim, arrisque. O que de pior pode acontecer? Ah, Patrícia, pode não dar certo. Eu posso errar. Tá bom, aprenda com erro. Porque olha só, eu até gravei um curso sobre falar em público, que de tanto povo me pedir, e eu falei assim, eu falei lá no curso assim, nas aulas. Eu só aprendi a falar em público falando em público. Se eu for fugir do desconforto de estar numa tela com um monte de gente me vendo agora, ou estar diante do público, todo mundo olhando para mim, eu nunca vou aprender a falar em público. Porque é exposição, é enfrentamento, você tem que ir. O inglês é assim, gente. Você não vai aprender calado. Você não vai aprender calado. Você tem que treinar, você tem que se expor. Ah, Patrícia, mas eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Deixa as pessoas pra lá, gente. Entenda o seu lugar aí. Vai ficar refém do que as pessoas pensam, pô. Deixa pra lá. Eu lembro que teve uma live que a gente comentou justamente sobre essa questão da insegurança, né? Que se a gente fosse deixar. Opa, chutei isso aqui. Se a gente fosse deixar a insegurança falar mais alto, a gente não estaria nem aqui tentando ajudar vocês mesmos que estão aqui assistindo. Porque eu era uma pessoa que não gostava de câmera. Vamos tirar foto, eu sumia. Eu sumia. Vamos tirar a foto, Rebeca. Não, calma aí, deixa eu ir no banheiro. Eu sumia até acabar o momento da foto. Câmera, vídeo, pior ainda. Quem me vê hoje em dia fica assim, tipo, não é a mesma Rebeca. Eu também era assim. Fugi. Hoje mesmo, ó, vou falar aqui pra vocês o que eu tava fazendo hoje. Hoje eu tava gravando um vídeo pro YouTube aqui. Eu passei a tarde gravando. Amanhã eu vou subir um vídeo, vai ser o primeiro vídeo praticamente no meu YouTube, que esse ano vai. Esse ano vai. Então, assim, por que eu cheguei a esse ponto? Porque eu decidi me expor. E aprender com os meus erros. Já errei muito e erro até hoje, nossa. É porque os bastidores ninguém vê, né? Mas quando a gente está gravando, gente, eu erro muito. Quando eu gravei o meu curso com um rapaz que estava com a câmera e tal, eu ria muito. Eu e ele ficava rindo, que eu errava muito. Ele volta e volta. Não, corta isso aí, que isso não ficou legal. Então, assim, mas eu levo de boa, tranquila. Por quê? Porque é difícil gravar. Gravar na câmera é difícil. Dar aula assim é difícil. Mas eu acho que a gente precisa acreditar um pouquinho mais na gente. Independente do que tenha acontecido, a gente pode recomeçar muitas coisas, a gente pode arriscar, a gente pode dar um pouco mais de crédito pra gente, de que a gente tem coisas boas. Fulano tem, mas você também tem. E você pode arriscar, tá? Rebeca, eu vou continuar aqui, só para aprofundar, que eu sei que pode ser dúvida do pessoal que está assistindo a gente. O que está por trás dos bloqueios emocionais, além dessa base de trauma, de medos, de crenças? Eu separei aqui. Primeiro, a baixa autoestima. O que é a baixa autoestima? É uma visão negativa que eu tenho sobre mim. Então, se eu falo de mim assim, eu não me gosto, não gosto do meu jeito, não gosto da minha voz, não gosto do meu cabelo, não gosto do meu jeito de ser, minha personalidade, eu não gosto de nada em mim. Ou seja, eu me acho incapaz, eu me acho horrível, eu me acho uma pessoa sem graça. Ou seja, essa visão está muito negativa. E eu estou dizendo aqui, gente, uma fala que já foi minha um dia, tá? Eu pensava exatamente isso sobre mim. Hoje eu não penso mais. Mas a baixa autoestima é isso, essa visão distorcida e negativa que você tem de você. E o que isso traz junto com ela, né? As inseguranças, as comparações, o medo do fracasso, o medo de não atender as expectativas dos outros, tá tudo ligado. O medo da rejeição do público, de não gostarem de você, principalmente para quem já passou
por um ponto de rejeição na vida, de alguma forma, e de abandono. Então, ele vai tentar ao máximo agradar as pessoas na tentativa de evitar a rejeição. Então, você é um tipo de pessoa que tem baixa autoestima e que, muito provavelmente, você fica tentando se enquadrar nos padrões dos outros. Então, se você está num grupo, aí com foco em aprender inglês, e esse grupo ali, todo mundo sabe inglês muito mais do que você, e você está lá no beabá do inglês ainda, você não vai abrir a sua boca. Por quê? Porque você vai evitar ao máximo a crítica. Porque, às vezes, gente, é uma ilusão da nossa cabeça, tá? Às vezes as pessoas elas não fazem isso. Tem gente que faz, mas, no geral, a gente também precisa entender que, e se eu falar e eles rirem de mim? Mas quem são essas pessoas que estão com você? São seus amigos? Eles sabem que você está aprendendo? Sabe. Então, por que eles iam rir de você? Eu acho que eles poderiam até te motivar. Eu acho que isso pode acontecer. Então, esse medo antecipatório de prever o pior, ou prever uma catástrofe, isso aponta para a baixa autoestima, tá? E a autocrítica excessiva que eu falei. Outro ponto também da baixa autoestima, que é um nome que está muito na moda agora, é a síndrome do impostor, né? Essa síndrome não existe. É uma crença, né, de você se achar um impostor diante de alguém, ou de alguém descobrir que você não é nada daquilo que você acha. Por exemplo, se eu carrego essa crença, e eu for dar uma palestra, e eu achar assim, caramba, e se eles fizerem uma pergunta difícil e eu não souber responder? Caramba, eles vão descobrir na hora que eu não sei tudo. Mas quem sabe tudo no planeta Terra? Qual é o ser humano que detém todo o conhecimento? Me apresenta ele, que eu não conheço. A gente não detém Nem tudo. Einstein. Eu não sei tudo. Eu continuo estudando até hoje. Leio muito, estudo muito. Eu estou de férias ainda. O que mais eu li nessas férias não está no gibi. Mas eu li muito. Por quê? Porque o conhecimento é uma coisa tão gostosa que você vai aprendendo, aprendo com você, aprendo com os alunos, ouço uma experiência, eu vou aprendendo, vou trazendo lições para a minha vida. A gente não detém todo o conhecimento. Então, se eu estiver diante do público e alguém fizer uma pergunta difícil e eu não souber, fulano, você me dá o seu e-mail? Eu vou te responder essa pergunta, eu vou pesquisar, eu não sei direito o que é, mas eu vou pesquisar e vou te responder. A gente também precisa baixar um pouco a bola e, né, se apropriar um pouco da nossa humildade de reconhecer que a gente não sabe de tudo. Tá? E eu, quando eu não sei, eu falo que eu não sei. Ó, vou pesquisar isso, vou ver isso. Eu acho mais também. né? Eu acho mais Eu no meio da aula, calma aí. Dá um minutinho. Nunca vi isso. Então, a baixa autoestima ela é um bloqueador, porque se você tem uma visão ruim de você, como que você vai avançar? Outro bloqueio aqui emocional são os problemas emocionais. E aqui eu falo o seguinte, você está bem emocionalmente? Porque se você não estiver bem emocionalmente, tudo que gira em torno de você não vai ficar legal. Por isso a importância da gente cuidar da saúde mental. Se a gente estiver bem, as coisas fluem naturalmente. E estar bem aqui, quero deixar claro que não quer dizer que a gente não vai ter problema. A gente precisa aprender a gerir as nossas emoções e os problemas, tá? Mas estar bem emocionalmente não quer dizer que eu não tenho uma luta. Eu estou bem emocionalmente, mas hoje eu também resolvi problema. E eu estou bem. Mas pode acontecer de um dia você não estar bem e também está tudo bem. Tem dia que eu também não estou bem. Mas não estar bem todos os dias, toda semana, o mês inteiro, meses você não estando bem, onde você não consegue fazer nada, e você está esquisita, você está chorando à toa, você está tendo picos de oscilação de humor, e você está com palpitação, com taquicardia, você está triste o tempo inteiro. Opa, alguma coisa está acontecendo com você, e você precisa dar atenção. Então, quando a gente não está bem emocionalmente, a esse ponto, como que a gente vai funcionar? A gente não funciona. E aí, na hora de estudar, você não vai funcionar. A gente não vai funcionar. A nossa cabeça não vai concentrar. E aí é onde a gente precisa parar para ver o que está acontecendo. Alguns transtornos eu quero trazer aqui, principalmente o transtorno de ansiedade. Ele é um bloqueador, porque junto com ele, e junto com a depressão, e junto com o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e dentre outros aqui que eu poderia citar, vem insônia, alteração no humor, né? Irritação, falta de foco, falta de atenção, agitação, cabeça muito confusa, pensando tudo ao mesmo tempo. Então, quem está assim não vai funcionar.
Não vai funcionar. Então, nesses casos, eu sempre recomendo passar por uma avaliação com um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra. Porque, às vezes, você está tentando estudar alguma coisa e você tem um transtorno e você não sabe. E está ali diante de você e você não sabe. Então, tá com dúvida? Faz uma avaliação, marca uma consulta, fala o que você está sentindo. E aí a pessoa lá deixa na mão do profissional e vai fazer uma avaliação com você para ver o que está acontecendo. Mas eu acho que os problemas emocionais vinculados a transtorno aparecem muito nas questões de aprendizado. E eu falei do trauma até o estresse pós-traumático também. Quem passou por situações de vítima de assalto, de ver um assalto, de ver a morte de alguém, de ter perdido alguém recentemente, isso não fica bem. Então, às vezes, você pode desenvolver um estresse pós-traumático e isso pode atrapalhar aí o seu raciocínio, o seu foco, a sua atenção na hora do estudo. Cabe uma avaliação, tá? Ok. Ninguém deixou pergunta aqui. Eu vou falar pro pessoal de quem quiser fazer alguma pergunta enquanto a gente não encerra, o pessoal já deixando aqui no comentário ou na caixinha. Tá? Outro ponto aqui é o último, tá, Rebeca, que eu vou trazer, porque eu acho que isso é um problema que já é perrengue em muita gente, que está por trás dessa questão do bloqueio emocional, é a falta de gestão de tempo e a falta de uma gestão de uma rotina. Gente, a gente tem gente que tem que tomar vergonha, porque a gente precisa aprender, sabe o telefone? O meu telefone é um iPhone. Você tem a questão do foco aqui dele, que você consegue lá botar o não perturbe no foco, dananã, tudo direitinho, para você... os aplicativos que vão te notificar serem aqueles que são prioridade para você, enfim, para você estudar. Gente, tem aplicativo hoje para uma coisa que a gente poderia fazer naturalmente, e a gente não faz, a gente precisa de um aplicativo. A gente é bombardeado de conhecimento o tempo inteiro, de informação. Então, assim, o nosso cérebro está sendo um receptor ativo o tempo inteiro, e às vezes isso afeta a nossa produtividade também, foco. Então, eu quero te dar um conselho. Reflita sobre a sua gestão do tempo, reflita sobre a sua rotina e seja seletivo. Porque para estudar, você vai ter que ser seletivo. Você vai ter que desligar um pouco o celular, deixá-lo lá no não perturbe. Você vai ter que dizer não para algumas coisas para que você consiga focar. Porque às vezes o que eu vejo não é que a pessoa não é inteligente, ela não está passando por nenhum problema emocional, ela está bem, mas ela não sabe gerenciar o tempo dela. Ela não sabe ter uma rotina saudável. E quando eu falo de rotina aqui, eu falo sobre saúde física também, atividade física. Isso ajuda a gente no desenvolvimento do nosso cérebro também, no funcionamento. Então, a organização é uma bússola que guia você. Tem gente que precisa dessa bússola, tem gente que precisa de agenda, tem gente que precisa de aplicativo, mas eu acho que quem vive desregrado assim, vamos embora, vamos fazendo, não atinge os objetivos que poderia atingir. Então, o conselho que eu dou é que você coloque a sua casa em ordem. A gente tem que colocar a nossa casa. A nossa casa interna, que somos nós aqui, e a gente também tem que colocar a nossa casa externa em ordem. Literalmente. Tá? Então, não sei se você fez faxina aí no fim do ano, mas eu acho que você precisa fazer uma faxina interior para tirar aquilo que não te cabe mais, maus hábitos, tá? Esse negócio aí, vou abrir um parêntese. Você que assume tudo de todo mundo, que não sabe dizer não para ninguém, e que está aí, ó, sobrecarregado, esgotado, cuspindo marimbondo em cima de todo mundo, é porque você tem que dizer não para alguma coisa. Eu acho que a primeira pessoa que você tem que dizer não é para você mesmo. Não vou fazer mais isso. Não vou fazer. Por quê? Porque aí a gente quer estudar, aí a gente quer fazer terapia, a gente quer fazer um monte de coisa, dar atenção para filho, para marido, para namorado, a gente quer fazer um monte de coisa. Mas a gente não tem organização e prioridade. A gente quer assumir problemas dos outros que a gente não vai resolver. Tem coisa que a gente não resolve. Joga para o psicólogo lá, fala, amiga, procura um psicólogo. Eu não posso, não sei nem o que te falar. Então, assim, colocar a vida em ordem ajuda nessa organização de você dedicar tempo para si mesmo, para que você consiga estudar e conquistar aí o seu foco, a sua atenção, ter uma rotina legal para que você alcance seus objetivos, tá? E a minha orientação aqui, para fechar aqui a minha fala, se responsabilize pela mudança que você deseja.
Ah, 2023 eu quero um ano diferente. Tá bom, querida, querido. Mas o que você está fazendo hoje para 2023 ser diferente? Está esperando alguém fazer por você? Cuidar das suas emoções é você que vai fazer. Rotina é você que vai fazer. Verificar se você está bem emocionalmente é você que vai fazer. Verificar suas crenças é você. Desenvolva também a gestão emocional, porque na vida a gente vai ter problemas o tempo inteiro, mas isso não pode te levar o tempo inteiro para um buraco. Você precisa aprender a gerenciar o que você sente e gerenciar os seus problemas, tá? E o último aqui é fortalecer sua autoestima. Essa visão negativa, ela tem que parar, porque você tem que jogar no seu próprio time. Você tem que ser seu parceiro, sua parceira. Porque se você se olhar com bons olhos de que sou um ser humano, sou imperfeito, mas tenho força de vontade para lutar, para conseguir as coisas, tem habilidade, tem coisas que eu domino. Comece a ver o seu lado bom também, porque você não é uma péssima pessoa e alguém que não tem nada para oferecer. Todos nós temos algo para oferecer. Todos nós temos. Só que, de repente, o que falta para muita gente, Rebeca, é se conhecer. Verdade. Se conhecer. Então, que seja um ano de descoberta aí para você, né? De você se conectar consigo mesmo para que você consiga atingir os seus objetivos e destravar aí as coisas que estão travadas. Às vezes, né? O que basta é só checar as prioridades, se está tudo em ordem, né? Ver se realmente tá batendo com o que realmente você quer. Só abrir um parênteses aqui, que a gente citou o Destrava em alguns momentos. Eu liberei uma promoção especial só para quem está na live, Patrícia, com desconto. Só que para essa pessoa acessar esse desconto, ele tem que mandar uma mensagem com um códigozinho no privado. Não adianta ir no link nem nada. É uma mensagem no privado com o código DC2. Com esse código, eles vão poder adquirir o Destrava por R$ 4,97 ou até 10 de R$ 58,23 reais. Menos do que um cafezinho por dia. Então, desculpa, não tem mais. Você que está aqui assistindo a gente, se você quer aprender inglês e você ainda quer ter aula comigo, minha querida, meu querido, bora. Vem, porque esse ano a gente tem que mudar algumas coisas. As coisas têm que mudar. Então, eu vou estar ali no curso ajudando vocês a olhar para o seu lado, né, do seu emocional, ajudar vocês ali nas aulas. E a Rebeca faz a parte dela, eu faço a minha. E a gente vai. No caso do Destrava, eu estou lá nas aulas de conversação e a Patrícia nas aulas do Bora Destravar o Mental, né? A parte psicológica. A gente está conversando com as emoções lá do outro lado. Mas é importante a gente fazer isso, para que você consiga realmente verificar se tem fatores emocionais que realmente te travam. E alcançar o sonho de falar inglês da forma como você deseja, porque muita gente realmente fica preso nisso e a gente quer ajudar de alguma forma. Verdade. Ok. Pessoal, tem alguma pergunta? Tô com um convidadinho aqui agarrado comigo. Na caixinha não tem nada, Patrícia. O pessoal colocou alguma coisa no comentário? Não. E aí, gente, alguma pergunta? Aproveita. 2 minutos. Vou botar a pergunta aqui. 2 minutos. Muita gente, eu acho que é importante também falar que enquanto o pessoal coloca aqui, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, tá, gente? E não sou eu que estou falando. Foi para o ranking. A OMS já classificou aí, então a gente está aí no topo dos países mais ansiosos do mundo. Então o brasileiro é muito ansioso. O brasileiro é o que passa também a maior parte do tempo nas redes sociais. Por isso que eu falei do foco aqui. E a Rebeca trabalha com rede social, eu também trabalho com rede social, mas chega uma hora que eu tenho que parar. Domingo eu não parei porque não. E aí a ansiedade tá aí, né? Muita gente sente sintomas de ansiedade, não sabe o que é sintomas de ansiedade. Às vezes você está tendo crise, vai parar no hospital, taquicardia, o olho tremendo, né? Tensão muscular, porque quando a gente está muito ansioso, a gente tem a tendência de contrair, né? Então a gente fica meio que tentando controlar as coisas, com medo,
daquele jeito, e os sintomas físicos eles aparecem, às vezes tem pacientes que aparecem com manchas no corpo, com dormências no corpo, dor de cabeça, enxaquecas que não passam com remédio, né? E aí às vezes tem que ir para o hospital, já tive pacientes assim, gastrite, sudorese, de você viver naquela angústia, naquele aperto no peito, aquele negócio que te dá uma inquietude. Isso se chama ansiedade. E se a ansiedade às vezes está desse jeito, é sinal de que ela está alta e que tem alguma coisa acontecendo. Então aí, nesse momento que você está sentindo isso, muito difícil você conseguir ter foco, ser produtivo, dar atenção a algumas coisas. Porque você precisa olhar para o que está te deixando ansioso. O que está acontecendo? Tem alguma coisa não resolvida? Você está sofrendo por antecipação de uma coisa que vai acontecer segunda-feira? Então, calma. Hoje é sexta. Segunda vai chegar. O que você pode fazer para aliviar um pouco? Então, a gente precisa ter esse olhar. Porque isso aparece no processo de aprendizado. Tá? E vai aparecer. Vai ser um sabotador para você. Então, eu estou trazendo essa pontuação aqui para que você faça o gerenciamento daquilo que você está sentindo e pare de se ignorar. Você tem que dar atenção aos seus fatores emocionais. Porque se você não olha para isso, ninguém vai olhar para você. Essa é a verdade, gente. E o adoecimento, ele pode bater a porta de cada um de nós, inclusive na minha, se eu não cuidar de mim. Então, dedique tempo de autocuidado, porque isso vai levar vocês para a produtividade que vocês querem. Porque o que mais eu vejo é que tem gente que quer ser produtivo, mas ignora um monte de coisa. Né? E tudo começa dentro da gente. Então, comece a cuidar primeiro de você, para que as outras coisas fluam, e elas vão fluir. E aí você vai conseguir destravar muita coisa, porque a sua vida vai estar mais em ordem. A ordem não é a ausência de problema, tá? Surgiu um problema aqui, tá bom, vamos lá. Como que eu posso resolver? Dá para resolver? Não, não dá. Então eu tenho que aceitar. É isso. É algo urgente. É isso, é gestão. Não é ignorar, botar por debaixo do tapete. Botou por debaixo do tapete, eu sempre falo, eu falo isso no meu curso. Tudo que você ignora tem poder sobre você. Vai ignorando as emoções, o copo vai encher. Em algum momento esse copo vai transbordar. É onde o adoecimento vai chegar. Para quem acredita, para quem não acredita também. Porque quem não acredita é a prova real de que as emoções elas estão ali dentro da gente. E aí o adoecimento quando chegando, até quem não acredita vem e fala assim, eu nunca dei atenção a isso, agora vou ter que dar. Porque não estou bem. Não, você falou da questão da ansiedade, Patrícia. A minha mãe é um caso desses, que agora ela tá tomando remédio para ansiedade. Inclusive, ela chegou até AVC por conta disso. Então, AVC e AVE. Mais de um. E foi no final só descobrir que foi por conta de problema de ansiedade. Então, realmente a gente tem que digerir essa questão do nosso tempo, prioridade, aprender a dizer não para algumas coisas. Né? E isso tem tudo a ver com o ensino. Então, lá, o pessoal do curso, do Destrave, quando eu chego para falar sobre isso, eu sei que os alunos ficam assim, nossa, mas eu não imaginava que isso tinha relação com o inglês. Gente, é comportamento humano. Nós funcionamos de um jeito. As emoções estão vinculadas a isso. Se você se ignora, você não vai funcionar da forma como você deveria funcionar. Então, eu estou aqui para ser porta-voz de quem está aí hoje sofrendo, angustiado, triste, depressivo, pensando até em desistir da vida. Eu quero te dizer aqui nessa live que tem jeito, tem um caminho, vem com a gente, procure a gente, porque é possível você conseguir realizar seus sonhos e botar todo o seu potencial para fora, porque a gente está aqui para isso. Todo o meu trabalho no Instagram e no podcast, tudo que eu faço, é para ativar em vocês essa consciência de que vocês podem ir além. Tá? Não há nada, nem o seu trauma vai definir você e vai te bloquear. Mas você pode ir além e você pode voltar a sonhar, voltar a sonhar com inglês. Um sonho que você engavetou aí durante muito tempo e agora, esse ano que você está tendo essa consciência de você começar a botar tudo em ordem e começar a se colocar mais à frente aí de muitas coisas.
Porque até aqui você se ignorou, você priorizou tudo menos você, então chegou a hora de você se priorizar. Esse é o meu recado com muito carinho aqui para vocês, tá? Jim colocou um negócio aqui, ó. Deixa eu entender aqui. Precisamos... Eu não entendi. Eu acho que acho que faltou alguma coisa na frase, deve ter cortado. Você entendeu? Eu não entendi, não. Não, ansiedade para tentar salvar a vida inteira longe dessa língua. Em uma semana, se é uma semana, eu não sei o que ele quis dizer. Mas até onde eu entendi, eu acho que tipo, a ansiedade foi impedindo, né? Procrastinando, no caso. Eu acho que foi isso. Jim, por favor, confirma aqui pra gente. Então, agora, essa parte do... a ansiedade é assim, eu tenho um caminho para percorrer. Eu quero chegar nesse caminho. Mas aqui dentro de mim, no meu funcionamento, está desmoronando o mundo. E se eu não conseguir? E se não der certo? Eu tenho um prazo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A pressão interna que a gente se coloca, ela que é o bloqueador para que a gente consiga atingir. A gente só precisa saber gerenciar isso aqui. Muitas pessoas podem aprender a lidar, seja numa live aqui, num curso. Inclusive, eu tenho um e-book lá no meu Instagram sobre isso. R$16,90 o e-book, é um workbook, na verdade. Você vai fazendo e preenchendo lá, combatendo a ansiedade. Às vezes, até num material desse, você pode conseguir. Porém, tem pessoas que precisam de acompanhamento. Eu não sei, tem que ver o nível dessa ansiedade. Mas, na verdade, a ansiedade, são pensamentos antecipatórios, disfuncionais, vinculados a medos. E aí o mundo está desmoronando aqui, e aí os dias estão passando e você não sai do lugar. Então, precisa a gente olhar para a ansiedade não como um vilão, ela não é uma vilã, a gente precisa dela, ela faz parte do nosso funcionamento, mas a gente só precisa aprender a lidar com ela, né? E com os pensamentos que vêm na nossa cabeça, que às vezes a gente não sabe se é verdade, se não é, fazer esse questionamento. Nem tudo que vem na nossa cabeça é verdade. Verdade. Tudo. Ó. Ele completou aqui, ó. A ansiedade para tentar salvar a vida inteira longe da língua. E aí, em uma semana, queremos fazer tudo que não fizemos de uma vez. Bem isso. Deixa eu ver uma bola de neve primeiro. E é o perfil por isso que a procrastinação não é apenas eu decido não fazer. Tem fatores emocionais vinculados à procrastinação também. Então a gente deixa tudo para cima da hora e vira um caos, né? Vira um desastre. Mas a gente precisa realmente se atentar. Entenda uma coisa, como que você funciona? Você tem uma inclinação mais para ansiedade? Não tem? Como que você funciona? Seja sincero com você. Né? Patrícia, eu sou mais assim, eu sou mais assado. Então, comece a se descobrir. Ter essa curiosidade de saber como que você funciona e o que passa na tua cabeça, o que você sente, e comece a se ver, eventualmente, os pensamentos com uma outra ótica, como se fosse alguém de fora. Como se você estivesse indo no cinema vendo um filme. Você está sentado, vendo a sua mente passando lá no projetor lá, e você está se vendo lá como um questionador, um observador. Será que eu estou vendo da forma certa? Desse jeito está funcionando? Não é assim. Então a gente começa na terapia eu ensino esses pacientes a questionar e ser um observador da mente. Isso ajuda a gerenciar as emoções e a ansiedade também. Eu acho que esse período de janeiro é um ótimo momento para a gente parar, assim, tipo, e fazer essa autoanálise, né? Pensar no ano passado. O que deu de errado? O que a gente precisa estar revendo, né? Tem gente que faz a faxina na casa justamente no final do ano, começar o ano novo. Então, fazer uma faxina mental também, né? Rever algumas coisas, calma aí, sentar. Sou muito fã do papel. Minha agenda está aqui. A minha tá aqui do ladinho também. Eu sou fã também. Eu estou no digital, mas eu sou da velha guarda. Mas olha só, um ano ele só vai ser diferente. O ano de 2023 só vai ser diferente na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo que está aqui, quando a gente mudar. A gente tem que mudar. Mudar o jeito que a gente cuida da gente. Então eu quero dizer para vocês aqui, vocês têm que mudar. E se ninguém nunca disse isso para vocês, eu estou falando. Você tem que mudar. Patrícia, mas o meu marido... porque o meu filho... Muda você. Muda você. Comece a se cuidar. Talvez essa seja a mudança.
Arrumei a casa, organizei, joguei papel fora, mas eu não organizei isso aqui. Eu não cuidei de mim. Eu não fiz a faxina aqui. O que eu decido? Eu vou repetir padrões esse ano? Vou continuar procrastinando? Vou continuar empurrando um monte de coisa com a barriga? Tem gente que faz inscrição de curso e não assiste uma aula. A gente que vende curso sabe. Às vezes eu olho para o curso que eu vendi, para a turma, a última turma do meu curso de autoestima que eu abri em novembro, eu vejo que tem aluno que nem abriu. Para que comprou? Se o papel não é pelo dinheiro, se o papel é... Gente, eu preparei o conteúdo falando sobre inferioridade, comparação e um monte de coisa, trauma. Gente, vai ajudar essa pessoa a sair do buraco. Mas ela não tem tempo nem para abrir o negócio que ela gastou o dinheiro dela. Então, vai continuar repetindo ciclos. Então, eu acho que a responsabilidade é nossa, de destravar o que está travado. Peraí, eu vou me organizar melhor esse ano. Eu vou começar a dar tempo. Eu tenho aluno que pagou um ano inteiro de curso e já perdeu 4 meses. Entendeu? Né? É bem isso. Eu acho que esse é o bloqueio. A falta, às vezes, de organização, que vai além somente de trauma. Eu acho que tem coisas que a gente precisa ter maturidade, né, de ser mais organizado, ter mais consciência de para onde eu estou levando a minha vida. Para onde eu estou levando a minha vida. Eu acho que essa é a reflexão. Esse mês de janeiro, eu estou fazendo bastante live. Ontem eu fiz uma com a Natália, falando sobre relacionamentos, está salva no meu Instagram. Hoje eu estou fazendo com você. Já teve 2 vezes que eu apareci em live, porque eu estou vendo um monte de gente mandando mensagem para mim perdida, perdidaça, assim. Tem gente que está perdido da vida. E eu falo assim, gente, calma, vamos lá. E vamos orientando. Ouve lá o podcast todo, vai maratonando, vai ouvindo, vai trazendo aplicações para a vida. A live hoje vai trazendo. Por quê? Isso é com você. Então a gente às vezes quer destravar, você me ajuda a destravar. Quais são as dicas para destravar? Não tem dica. Tem um trabalho de autocuidado com você. É uma jornada que a gente precisa olhar. Então eu quis aqui deixar como se fosse um alerta para que a gente cuide dos fatores emocionais. Senão você vai pifar em algum momento esse ano. E aí, pifou, a vida não vai para lugar nenhum. Tem uma pergunta que eu vou deixar ela aqui na tela. Acho que é para você. Eu vou ler o restante dela aqui, ó. Boa tarde, gostaria de entender porque eu só gosto de coisas extremamente, creio eu, cara. Olha, não tem muito a ver com o assunto aqui, não. Se eu for abrir esse leque aqui, Maria, eu acho que a gente vai fugir da live. Mas tudo que você escolhe, vamos tentar resumir aqui, tudo que você escolhe tem um porquê. O seu poder de escolha tem uma origem. Não sei qual é a sua história. Vamos olhar para trás, para a sua história de vida. Por quê? Será que você sofreu muita escassez? Teve muito perrengue? Passou por uma infância muito difícil? Ou, né, qual é a sua crença vinculada ao dinheiro? O que você pensa em relação a isso? Para você, o que é comprar algo caro? O que isso representa para você? É uma série de coisas que a gente poderia pontuar aqui. Então, o seu gosto e o poder de escolha tem muito a ver com a sua crença vinculada à sua história de vida, né? O seu conceito sobre aquilo ali, entendeu? Então, é bem por aí, tá? Só pra gente fechar aqui, senão a live vai para outro rumo. Essa foi a única pergunta que apareceu aqui na caixinha. O resto, o pessoal está interagindo pelo... apareceu outra aqui. A Patrícia caiu sem querer. Tá. Pessoal, enquanto a Patrícia não volta, vou deixar aqui já em aberto também sobre explicar o que é o Destrava, tá? Quem tiver com dúvida. O Destrava, ele é para quem já está aprendendo inglês, tentou aprender inglês em algum momento e se sente travado ali. Então, as aulas não são aulas de inglês em si, são aulas de conversação junto com a Patrícia, trazendo esses desbloqueios emocionais. Ela pediu para... Calma aí. Trazendo esses desbloqueios emocionais assertivos aí. Tá ok? E aí tem mais um parabéns para você, Patrícia. Desculpa que eu apertei aqui o celular e saiu. Obrigada, Jana. Obrigada. Que bom. A gente está aqui para isso. Eu acho que vai dar uma falha na live já já.
tá com um countdown aqui, um 10, 9, 8, 7. Eu acho que a gente vai cair aqui já já.